Ai, The Promised Neverland. Ai, como eu sinto falta dessa história incrível que felizmente nunca possuiu uma segunda temporada, não é? Afinal, como todos sabemos, essa parada aqui foi apenas um delírio coletivo que todos tivemos em março de 2021. Minha obra favorita com certeza mantém sua integridade intacta e ok, voltando pro mundo real. Neverland é uma história que é tipo muito importante pra minha pessoa por vários motivos, e o principal deles é que foi por conta dele, lá em meados de 2021, que eu comecei a ver anime de verdade, e isso realmente virou um dos meus gostos principais. Antes eu até já assistia, já tinha tido contato com Dr. Stone, Nanatsu no Taizai, Dragon Ball, Tokyo Ghoul, Beyblade, mas mesmo assim, nunca minha alma tinha sido tocada de forma tão forte por uma animação japonesa como foi essa obra-prima aqui. O que tecnicamente torna isso ainda mais relevante para a minha pessoa, porque foi por conta da paixão por animes que essa história criou em mim que eu não só tive contato com uma quantidade massiva de histórias que hoje são com certeza algumas das minhas preferidas, como eu pude ter o ímpeto para criar uma conta no Instagram que fala de animes, que eventualmente se expandiu e virou o canal no YouTube que vocês estão usando para ver esse vídeo agora. Ou seja, se hoje eu tenho um propósito de vida que é atingir 1 milhão de inscritos e viver de internet, inclusive me ajuda com isso aí, por favor, se estiver gostando do vídeo, parte da responsabilidade é de Yakusoku no Neverland. E levando isso em consideração, é muito triste saber que um estúdio completamente fudido pegou a história que efetivamente mudou a sua vida e jogou tudo que ela tinha de bom no lixo, da forma mais desrespeitosa e nojenta possível. Mas bem, pra todos aqui que assim como eu ficaram com sangue nos olhos na época, por acaso vocês já pararam pra pensar o que exatamente aconteceu aqui? Tipo, era uma obra que tinha um potencial muito grande mesmo depois da lendária Season 1, então por qual motivo um estúdio do tamanho da Cloverworks decidiu só jogar tudo isso no lixo? E bem, a real é que não dá pra saber ao certo, mas tem como se supor muita coisa com base em interpretações e lógica, atrelados a alguns fatos que são realmente confirmados. Pra começar, vocês lembram o que era The Promised Neverland no início? Bem, se não, porque faz tempo pra caralho, eu refresco a memória de vocês. Era um anime sobre embates psicológicos atrelado majoritariamente a um certo terror relacionado a uma impotência pesada sobre o mundo. Dando uma relembrada sobre o enredo, você tem aqui esse orfanato onde todas as crianças usam roupas brancas e tem uma numeração tatuada no pescoço. As mulheres que comandam usam roupas de empregadas e todos os dias seguem um sistema onde os moradores de lá passam por testes de inteligência e um tratamento muito positivo de modo geral. Dentre eles, nós temos 3 crianças que são geniais de todas as formas, a Emma, o Norman e o Ray, que se tornam líderes de todos ali por serem mais espertos e também mais velhos. Tudo ocorre absolutamente bem, até que um dia uma criança adotada esquece o coelhinho dela no orfanato, o Norman e a Emma vão entregar e descobrem que os números que eles têm tatuados são na verdade numerações de identificação para se saber quando eles vão ser vendidos como alimentos para criaturas monstruosas. Isso faz com que eles passem a entrar num embate contra a Mama Isabela, que é quem controla o local, para fugir dali e entender o que exatamente está acontecendo com o mundo e também para não morrer sendo devorado. Bem, com a proposta explicada, dá para concluir o porquê essa história foi tão aclamada, porque ela era um Death Note melhor e com elementos de terror muito bem feitos. Cada reviravolta que acontecia nesse começo, a forma que tudo ele era construído para que você ficasse tão tenso com quem tava ali, e a forma com a qual cada personagem ali te cativa, principalmente o trio de protagonistas e a Isabela, por incrível que pareça, tudo isso é lindo por vários motivos. Eu lembro até hoje de ter visto essa maravilha em uma tacada só e ter ficado tão triste com a música da Mama, ao mesmo tempo que eu ficava muito feliz com a fuga deles. Foi lindo, sem brincadeira, em todos os sentidos. Porém, durante todo esse enredo de duelos mentais maravilhosos, sempre teve uma pergunta que pipocou na mente de todo mundo universalmente, eu julgo, até porque essa era uma das expectativas que a obra visava criar. O que será que tem do lado de fora? E mais que isso, o que vai acontecer caso todo mundo consiga sair do jeito que a Emma quer? Essa dúvida é apresentada, por exemplo, quando eles sobem o muro e veem que eles estão em um literal abismo de distância da própria liberdade. Por que alguém colocaria
tanta segurança pra controlar a comida? E o que tem além do abismo? Essa sempre foi a expectativa principal que o anime colocou em cima de sua sequência. E é aí que o problema começou. Quando lá no mangá se mostrou o que tinha fora da fazenda. TPN, no início, como eu expliquei, era uma obra sobre duelos mentais de pessoas muito inteligentes. Então, por essa lógica, tecnicamente a melhor forma de você manter a obra no nível que ela tinha no começo era se manter nessa linha, porém agora de forma mais abrangente, pois o mundo não se resumia mais a um orfanato. Porém, a história seguiu para outro caminho, no caso não mais duelos que dependiam única e exclusivamente de uma pessoa muito inteligente duelando contra outra pessoa muito inteligente, e sim uma adição de uma lógica parecida com Battle Shonens, mas seguindo uma lógica de combates parecidas com a de Hunter x Hunter, já que o fator necessário para se ganhar de certos inimigos continua sendo a inteligência. Isso decepcionou algumas pessoas por motivos óbvios, mas sinceramente não foi meu caso na época, porque eu ainda julgo que saiu muita coisa boa daí em diante, principalmente em Gold Pound. O Yugo, por exemplo, é um personagem muito bom, junto com o Luvius, que é um antagonista muito foda. Porém, o que decepcionou todo mundo não foi isso, foi algo que veio depois de Gold Pound no mangá. E aí sim eu entendo perfeitamente o porquê temos um problema, pois surgiu um idealismo funcional demais da visão da Emma sobre o mundo. Todo o ponto do trio de protagonistas e sua dinâmica na temporada 1 era a Emma sendo boa demais e, portanto, sempre fazendo o possível para salvar absolutamente todo mundo, independente se isso se mostrava possível ou não. O Ray sabendo mais que todo mundo e justamente por isso sendo mais pessimista, querendo salvar só quem ele genuinamente se importa com, e o Norman se mantendo num meio termo que, por ser muito mais inteligente que seus dois amigos, passa a servir de ponte para que o idealismo da Emma funcione o máximo possível de forma a não comprometer o funcionamento das coisas igual o Ray queria evitar. Porém, como o Norman supostamente tinha ido de Vasco, essa linha de raciocínio se alterou, já que agora o Ray, mesmo não sendo mais tão pessimista, era a única coisa que existia para segurar a Emma, que supostamente teria deixado de ser tão idealista a partir da solução do Norman. Só que eu disse supostamente, porque não foi isso que aconteceu. Ok, a Emma escolheu salvar todo mundo, beleza, ninguém criticou isso, o Norman achou um jeito, só que a consequência óbvia de sair da fazenda com tanta gente se tornar muito mais difícil de sobreviver. E dentro dessas consequências, o idealismo da protagonista deveria falhar e, bem, pessoas deveriam morrer. Só que essa linha não é realmente apresentada em momento nenhum, porque mesmo que tudo ali seja apresentado como super perigoso e etc, esse perigo nunca se mostra real, porque tudo parece que é obedecer às ideias da protagonista. Todo mundo que ela decide perdoar se arrepende em alguma escala e ninguém praticamente morre. Eu nunca vi Naruto na minha vida, mas uma das principais reclamações que as pessoas fazem sobre o anime é que o Naruto resolve tudo na base do discurso no jutsu e sabe, eu era como você. E bem, eu não posso exatamente falar muita coisa porque novamente eu não assisti, mas se tem alguém que é profissional no discurso no jutsu, esse alguém é a Emma. E isso quebra completamente a sensação de perigo constante que existia na temporada 1, que é justamente uma das razões para a batalha mental funcionar, já que ali o anime literalmente começou da forma mais brutal possível. Então, desde o início, tá todo mundo perfeitamente ciente que tem como dar bosta e a gente presencia a merda acontecendo frequentemente, igual o Norman supostamente morrendo. Mas aqui não, aqui isso simplesmente deixa de existir. E isso, por motivos óbvios, fez muita gente pegar ranço de The Promised Neverland, porque o tanto que o nível caiu a partir desse conceito, eu julgo que era óbvio pra absolutamente todo mundo. Só que mesmo que esses sejam sim motivos justíssimos pra reclamar de TPN pós Grace Field, eu gostaria
muito de viver em uma realidade onde essas são as razões pelas quais TPM temporada 2 é odiada. Porque a coisa piora, e piora muito, e os motivos certos, bom, sinceramente ninguém sabe direito. Olha, vamos lá. A grande questão é que o mangá mudou do seu próprio tom e falhou ao construir uma sensação de perigo real por dar muita ênfase no idealismo da Emma. O anime fez basicamente a mesma coisa, só que de um jeito que não funcionou, e não porque a proposta era pior ou algo assim, mas porque não teve roteiro. Tipo, não é piada, o episódio 10 da temporada 2 foi ao ar sem roteirista, o que por si só já explica muita coisa. Essa foi uma temporada que parecia que inicialmente queria fazer algo de novo, só que pouco a pouco foi percebendo que isso não ia funcionar e só chutou o balde. Tem muitas cenas que provam isso. A primeira delas é o fato de que os primeiros episódios foram consideravelmente fiéis ao mangá, mas quando chegou na cena que era pro Yugo aparecer, ele só não apareceu. Pra aí colocarem uma cena dando a entender que a Mama ia caçar eles, e essa cena só ser completamente esquecida ao longo da temporada. E você percebe claramente que isso não aconteceu porque eles voluntariamente quiseram cortar o melhor personagem pós-temporada 1 ou porque eles mudaram de ideia sobre ele ou algo assim. Porque dentro do próprio abrigo subterrâneo tiveram cenas que davam a entender que eles estavam pra encontrar o Yugo, o que por si só já comprova que era pra ele aparecer. Dito isso, o que provavelmente aconteceu lá dentro, isso especulando, porque como eu disse, ninguém tem como saber o que realmente aconteceu, porque eu não tenho contato na Cloverworks, eu não conheço ninguém que tenha também, foi que durante a produção se tentou inicialmente seguir o mangá, aí o estúdio percebeu que o público não gostou do rumo que ele seguiu e tentou mudar. Só que aí eles só não tiveram a menor ideia de como seguir com essas mudanças e na última hora cortaram o arco todo e rusharam de forma porca pro arco final que ninguém tinha gostado pelos motivos que eu comentei acima. Esse foi o tiro no pé principal da coisa, o fato de que ao tentar solucionar os problemas do mangá, a produção se embananou por razões que são completamente desconhecidas, e aí tudo de bom que ainda tinha-se a possibilidade de fazer foi cortada. E se manteve só a parte que geral reclamou. As pessoas até podiam falar mal de Gold Pound, mas com certeza a melhor escolha para solucionar o que aconteceu ali não era cortar o arco e pular para a parte que todo mundo odeia de forma justa, e sim fazer mudanças no próprio arco, coisa que, como eu disse, eles não conseguiram fazer por causa de bagunça. Lembrem-se, teve episódio que saiu sem roteirista, então é bem intuitivo que chegou um ponto que ninguém tinha a menor ideia do que fazer e foi jogando na tela ideias soltas que só não se concretizavam, porque nem a porra de um roteirista eles tinham pra executá-las. E de novo, não tem como saber o porquê a produção dessa obra foi uma atrocidade, mas pode-se afirmar que esse foi o literal combo de todas as piores situações possíveis. No caso, um grupo de pessoas tentando mudar a história pra melhorá-la, coisa que eu não vejo problema nenhum, diga-se de passagem, e aí por conta de má administração, essas tentativas acabaram com tudo de bom que ainda tinha-se pra adaptar, o que entristeceu qualquer fã da história na época e até hoje me entristece, porque real, se isso tivesse caído na mão de pessoas mais competentes em uma situação melhor, dava pra sair facilmente algo tão incrível quanto a temporada 1, e talvez isso continuasse sendo meu anime preferido, mas não foi um caso, então infelizmente a gente teve essa bomba aqui. E é por isso que The Promised Neverland foi o melhor anime que infelizmente não tivemos, e que graças a esse estúdio maldito provavelmente nunca teremos. Se inscrevam aí para mais vídeos e rogamos por Yakusoku no Neverland Brotherhood.